Hola, buenas tardes. Mi nombre es Robinson Dueñas. Soy estudiante de primer año de doctorado en Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad de Valencia. Y pues pertenezco a Ecogestión como estudiante de doctorado. Y en este momento estoy a cargo de la coordinación de los webinars de Ecogestión. Estos webinars lo que buscan es la participación de grandes académicos para la planificación, la ejecución y la publicación científica en el caso del webinar del día de hoy y de otros temas científicos y académicos que son de importancia para la comunidad académica y científica. Entonces, bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Fabricia Silva da Rosa de la Universidad Federal de Santa Catalina en Brasil y quien con mucho gusto nos va a hacer la presentación de su webinar el día de hoy, titulado Planificación y Ejecución de una publicación científica. Es importante y le damos la bienvenida a los 45 participantes que tenemos en el día de hoy. Sé que pueden haber algunas personas que se conecten más tarde y si por alguna razón de las 147 personas que están inscritas, hay alguna que quizás entre y por alguna razón no se puede conectar en el webinar, no se preocupen que todo el contenido de este webinar va a ser publicado en la página de Ecogestión. Y si hay alguna otra duda o pregunta que no se pueda resolver en el momento, con el mayor de los gustos, la doctora Fabricia nos va a colaborar. Entonces, doctora Fabricia, pues para mí es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación de Ecogestión. Y pues comencemos, por favor. Ah, sí. Muchas gracias, Robinson. Buenos días para muchos de Latinoamérica y buenas tardes para muchos de España. Con mucho gusto estoy aquí hoy. Más una webinar de ecogestión y creo que la intención es esta, ¿no? De compartir experiencias. Hoy voy a presentar para vosotros un proceso con un ejemplo de una publicación, un proceso de una investigación científica, ¿vale? La presentación está en español y me voy a hablar en portugués, con permiso a todos los compañeros que hablan español, para también que los que hablan y leen portugués tengan acceso, ¿no? Pero que tengan dudas, me va a ser un placer hablar con vosotros en español o portuñol, ¿vale? Esta webinar, cuando invitaron, y agradezco mucho la Ecogestión y toda su equipo directiva por la invitación, es mucho la intención de traer un poco, aclarar un poco de este proceso de ejecución de una publicación científica, con un olhar para aquellos que están en principio de carrera, jóvenes investigadores, doctorandos, ¿no? Así como Robinson, y muchos otros de aquí de Brasil y también de los otros países de Latinoamérica, para aclarar un poco este proceso, ¿no? Y también, claro, agradezco a los investigadores más experientes que me ayudaron y también están aquí en este momento. Para esto, reflexionamos no que falar, não? O que é importante para este processo de publicação? Estabelecer uma cooperação científica, elegir o tema de investigação, planear os retos, também fazer, hablei queria falar em português e não estou falando. Então, escolher o tema de investigação, planejar a publicação, determinar as escolhas teóricas e metodológicas. Um outro ponto, o que é importante para análise, para escrita, para boa história, né?
qual o alinhamento com a revista, o formato, cuidados de envio, as várias rondas de avaliação, né? As várias etapas do processo de avaliação e, por fim, a publicação. O exemplo que eu trago com vocês é uma parceria que nós fizemos com o professor Jacobo Gomes Conde, da Universidade Autônoma de Madrid, com o professor Rogério João Lucas, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, também aqui do Brasil, né? E nós, então, fizemos essa publicação, realizamos, né, essa investigação, que é Environmental Innovation Practices in Operational Performance, na revista Account, Auditing Accountability Journal. É uma revista importante para nós que somos da área de contabilidade, e realmente o trabalho ele foi bastante direcionado desde o princípio. Não é algo simples, né? Ele requer, claro, tanto o conhecimento prévio dos investigadores, quanto um tempo de maturação da própria pesquisa, que é isso que eu vou trazer algumas coisas para vocês. Essa pesquisa, para vocês terem ideia, desde o primeiro dia em que sentamos para conversar sobre ela até a sua publicação, durou 4 anos, né? Há um ponto muito importante aqui para se pontuar, que é o papel da ecogestão numa publicação como essa, né? Vocês vão ver, e eu coloquei lá na agenda de pesquisa, que a primeira etapa da pesquisa é estabelecer a cooperação científica. E estabelecer essa cooperação foi graças justamente a fazer parte da ecogestão e poder conhecer, né, outros investigadores, assim como nós tivemos a oportunidade de conhecer o professor Jacobo. Em 2015, teve um evento da Ecogestão, que é o carro-chefe da ECO, que é o Ibero-Americano de Contabilidade de Gestão, e nessa oportunidade fomos até Madrid conversar com o professor Jacobo e estabelecer, então, esta pesquisa, né? Os pontos principais dela. Então, estabelecer cooperação científica, no nosso caso, iniciou em 2010, quando fomos, eu e o professor Rogério, ficar um tempo, 1 ano lá com a equipe do professor Ripoll, né, para um pós-doutorado, e ali estabelecemos a linha de pesquisa, de controle de gestão, e no meu caso, contabilidade ambiental. Também estabelecemos parcerias com vários grupos, né, da Espanha, não apenas da Universidade de Valência. Graças, então, a essa parceria com o professor Ripoll, iniciou-se, então, esse processo, né? Depois, mais tarde, vieram para o Brasil o professor Ernesto Lopes Valeira, a professora Emma Castelló. Doutorandos aqui do nosso programa também foram para outros países, para a Espanha, temos ainda doutorandos fora do país, Estados Unidos, Austrália. Esse papel importante da AICO em aproximar as pessoas e aproximar para investigar, né? Compartilhando experiências, fazendo parte de projetos como esse Item 5 que está na dispositiva. Isso tudo faz com que aproxime as pessoas que estão alinhadas em algum tema. Claro que quem está na fase de doutorado, como muitos que devem estar participando hoje, isso muito vai pelo próprio seu orientador e seu conhecimento, né, tanto da área quanto das pessoas na qual ele se aproxima. Aqui tem a direção do nosso site, da AICO, né? Vocês podem ver ali diversas ações que já estão sendo realizadas pela AICO, que faz essa ponte de uma forma bastante interessante, tanto para o processo de formação, quanto para o processo de integração entre investigadores do Brasil, Espanha e os demais países da América Latina. Tem oportunidades de cursos, né, como o SICA, que na sequência vou falar para vocês, que se torna aí vetores muito importantes para potencializar a nossa formação individual e a nossa capacidade também de investigar. Então, é o primeiro ponto, né?
O segundo ponto aí é da pesquisa em si, é escolher um tema de investigação, né? Planejar como será essa publicação, ou planear os retos da publicação, não? Quais são as nossas bases teóricas e metodológicas que serão utilizadas? Então, partindo desse ponto, o que nós temos que fazer nesse momento, né? Aqui eu pontuei algumas coisas para vocês, como a experiência dos investigadores. Isso realmente é bastante importante, né? A experiência do investigador. Nesse caso, do artigo em que é exemplificado aqui, nós tratamos, né, sobre inovação ambiental e controle de gestão, e verificando o papel do treinamento, né, de funcionários de de hotéis, né? Então, o que nós juntamos aí? A experiência minha na área de contabilidade ambiental, do professor Rogério na área de controle de gestão e do professor Jacobo na área de controle de gestão e de estatística, né? Uma outra questão muito importante é quem conduz o trabalho, né? Quem coordena a ação. E, nesse caso, nosso carro-chefe é o professor Jacobo, né? E em todo o processo, até a sua publicação, esses 4 anos, o trabalho em conjunto é bastante forte, né? E muito importante. Então, a atualização constante dos investigadores é realmente diferencial. Para os doutorandos, é muito importante a sua relação com o orientador para que essa troca de experiências de fato ocorra, né? O tema principal, para que a gente escolha o tema principal, ele tem que estar na fronteira do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Há 4 anos atrás, quando nós investigamos, inovação ambiental e controle de gestão realmente estavam na fronteira do conhecimento, a integração desses dois dentro das organizações para fazer o diferencial no desempenho. E tinha algo a mais aqui que a gente precisava investigar e que tinha algumas ambiguidades na literatura que mereciam uma investigação mais profunda, que é a questão do treinamento, e foi o que a gente acabou fazendo. Então, algumas questões a se observar na escolha de pesquisas atuais para verificar que tema é esse que nós queremos investigar, no nosso caso, né? Inovação ambiental com controle de gestão. Quais são os principais gaps, né? Que se pode ainda aportar algo? O que se sabe? O que não se sabe ou que está ambíguo? O que se pode avançar? O que é importante? Ninguém fez por quê? Porque não é interessante ou porque ainda não houve possibilidade de discutir sobre aquele ponto específico dos grandes temas que a gente está trazendo. Bem, claro que a experiência prévia, ela conta, mas é muito importante nós observarmos junto aos autores, né, principais desses temas, o que está sendo debatido, né? Leiam os principais artigos mais recentes, internacionais, 2, 3, pelo menos, para começar a discussão, né? Por exemplo, em relação à contabilidade de gestão ambiental, ou EMA, né? O professor Burrit é uma referência. Eu devo buscar artigo para ver ideias centrais atuais, por exemplo, né? Então, são questões para a primeira conversa muito interessante ter, porque ali se começam a conversar sobre escolhas teóricas e metodológicas. Não estou falando só uma teoria de base, mas a escolha teórica desses temas ou eixos de investigação. E escolhas metodológicas, né? Como eu vou investigar, onde, qual setor, né? O que eu preciso, quais as ferramentas que eu vou utilizar. São muitas conversas que a gente tem inicialmente, né? Ali começa a me dar o suporte para a definição de como vão ser a busca de dados. Essa definição, ela começa nas primeiras conversas, né? Vai ser feito um survey,
de que maneira que vai ser a abordagem para determinado nicho, né? Para determinada população. Bem, essas são as primeiras conversas que se tem. Claro que a gente deve ter um foco de comunicação, né? O professor Ernesto Lopes Valeira sempre, professor Davi Naranjo também, sempre nos lembra muito bem disso nos cursos do SICA, que eu estou falando para o público certo, né? O que isso significa? A minha pesquisa se encaixa na revista na qual eu estou mirando para a publicação? Se não se encaixa, será que eu estou utilizando o canal correto? Então, esses são os cuidados que se deve ter inicialmente. Onde se comunica esse tipo de investigação? Lá eu vou buscar minha fonte de inspiração e lá também é possível revista para publicação, né? Escolher esse tema, então, quer uma leitura prévia e depois uma base de referencial teórico bastante cuidadosa, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de base internacional, Scopus, né? É a mais utilizada, logo na sequência eu vou citar outras. Latino-americana nós temos a Cielo, no Brasil nós temos a SPEL. Mesmo que a gente faça um survey ou faça um estudo de caso, sempre é bom ter outras bases, né, para informações complementares, ou mesmo ser a nossa base inicial, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos da Economática, né, e a AIDA lá da Itália, que tratam de assuntos econômicos, certo? Nós temos aqui no Brasil o ISE, da Bolsa de Valores, que trata do meio ambiente, né? A Aquastat da ONU, que trata de informações sobre água, a outra painel que eu tenho ali é de informações de água do Brasil. Enfim, busque dados, né, dessas bases de dados ou de outras bases de dados que sejam oficiais, né, que possam ser testadas e que tenham cientificidade, ok? Validade científica. Se for planejar uma survey, um questionário, é muito importante que essas questões elas sejam justificadas, tanto os itens quanto a métrica, né? Utilize fontes anteriores. Aqui está o exemplo dos elementos que nós questionamos, né? Todos eles devem ser justificados na literatura. E todos devem ser usados, né? A gente não tem por que questionar as pessoas sobre algo que não faz sentido para a investigação. Então, cada elemento deve ser muito bem pensado e ele ser possível depois utilizar nas relações que nós estamos testando, né? Porque a gente sempre, mesmo qualitativo, a gente vai descrever um fato, no quantitativo a gente vai ver relações e essas questões elas têm que estar muito bem pensadas previamente, né? Um terceiro elemento importante é o que é importante para a análise. Se eu definir, né, anteriormente os elementos constitutivos, quais são as técnicas de análise apropriadas para essa coleta de dados que eu fiz? Quali, quant, questionário. Depois, qual é o que eu devo utilizar, né, de fonte confiável para analisar também? Eu chamo a atenção aqui tanto para os dados, ok? Para análise dos dados, aqui trouxe algumas ferramentas como exemplo, né? Smart PLS, SPSS, Sphinx, análise léxica, são vários. O investigador tem que verificar qual é o mais apropriado para a sua investigação, ok? No nosso caso, a gente usou o PLS. Outra questão importante, a bibliografia tem que ser relevante e atual. Como nós vamos ver isso, né? Tem vários processos estruturados aí. Nós tivemos uma webinar com o professor Miguel e o professor Ernesto, dia 7 de maio. Quem não pôde participar, né? Ela está disponível aí pela AICO e trouxe elementos muito importantes sobre essa busca estruturada, né? O professor Miguel nos apresentou o WordStata, né? Uma ferramenta, um software que nos ajuda a estruturar. Ali eu citei algumas outras bases além da Scopus, né? A Easy, né? A Web of Science,
Isso é muito importante, as revistas estarem indexadas em SJR ou JCR, né? Formas de verificar a relevância das revistas na qual nós buscamos as nossas referências, né? Então, são elementos aí constituintes da sua pesquisa que vai trazer uma melhor qualidade para ela, ok? Uma outra questão que eu trago aqui é para, né, mais um incentivo para, principalmente para jovens pesquisadores, doutorandos, né? O que nós temos de diferencial aí para o nosso processo de aprendizagem? SICA, né, através da AICO, sempre traz esse processo de formação mais alinhado, para que a gente possa contar a nossa história de uma maneira adequada, científica, né? E que tenha um alcance a essas revistas internacionais e que sirva para a sociedade, né? Eu acho que é uma questão que chama bastante atenção em revistas de alto impacto, como a que nós publicamos com o professor Jacob e o professor Rogério, é justamente a ter um cunho científico, uma comprovação, mas que também tenha uma contribuição prática, ok? Uma pesquisa sem uma contribuição prática efetiva para a sociedade, dificilmente ela alcança boas revistas. Então, o SICA é uma forma de potencializar a tua investigação, por quê? Porque traz um preparo melhor, né, ainda para essas questões que nós estamos pontuando aqui hoje para você. Então, o SICA você pode também verificar na página da AICO, ok? Mas tem uma programação de vários módulos que tem essas questões, né? Em relação aos fundamentos, em relação científica, né? Em relação também a essas escolhas teóricas e metodológicas que nós precisamos muitas vezes de um reforço de como fazer as coisas, ok? Então, acho que fica mais uma dica aí. Outra questão que eu pontuo aqui como bastante relevante para alcançar uma publicação científica internacional é essa verificação prévia e contínua ao longo da tua pesquisa se de fato a pesquisa ela está alinhada com o canal que você deseja publicar, ok? Muitas vezes a gente tem uma frustração, né? Cheguei no final, fui lá, entreguei, submeti o artigo e foi rejeitado naquele canal. Será que era o canal correto ou será que ficou com alguma falha teórica e metodológica anterior, né? No canal correto, algumas evidências ficam claras, né? O tema ele tem que, como você abordou, no nosso caso, controle de gestão, inovação ambiental e treinamento, são temas que têm que ser abarcados nessa revista. Caso contrário, talvez ela não seja o teu canal de comunicação. Uma outra questão, os autores chaves que você utilizou, eles devem estar também nessa revista, né? Pois senão pode ser que também não seja esse o canal. Você tem, mesmo que você fale de contabilidade ou de contabilidade ambiental, tem pesquisas que elas têm um cunho mais descritivo, né, mais qualitativo, porque é um canal de debate diferente. E tem outras que é mais quantitativo, ou mais contemporâneo. Então, tem que cuidar do alinhamento da revista para verificar se é realmente um canal correto. E aí, questões aqui que eu trato parece óbvias, mas não pode ser tratada de maneira inferior. Formatação, cuidados de envio, cuidados com as referências é de suma importância. Vejam, essas revistas recebem muitos artigos. O que vai chamar a atenção de um editor? Primeiro, que ele não tenha falhas básicas. Uma falha na formatação, nas referências, pode ser sinal de desleixo. Se um pesquisador não teve cuidado aí, será que ele vai ter cuidado com a sua pesquisa? Uma outra questão bastante importante é, eu me certifiquei que está alinhado, o editor também vai verificar isso. E uma outra questão é, conte a sua boa história. Uma introdução ela tem que ser muito bem feita, ela tem que mostrar por que é importante
E por que é de novo? Qual a contribuição teórica e qual a contribuição prática, no mínimo, né? Com toda uma descrição coerente daquilo que se trata na pesquisa. Então, esses cuidados com o envio são relevantes, ok? Não é trivial. E uma questão que tem que estar preparada, às vezes nós temos uma certa dificuldade de compreender os processos posteriores de avaliação. Se um artigo ele passou do estágio de editor, ou seja, o editor disse, olha, essa pesquisa, ela merece ser lida para ser avaliada, é uma etapa muito importante em revistas relevantes internacionais. Então, não deixe de aproveitar. Se você passou pelo crivo do editor, é um bom sinal. Daqui em diante, se esforce mais ainda, além do que você já se esforçou para fazer a sua pesquisa. Primeiro, comprove tudo o que foi solicitado. Verifique se precisa de mais dados. No nosso caso, nós tivemos que ir novamente a campo e diretamente a vários outros hotéis para comprovar aquilo que nós tínhamos feito, né? É necessário reforçar a revisão teórica? No nosso caso, nós tivemos que reforçar, sim. Depois eu vou mostrar para vocês exemplos do que nós fizemos. É necessário recopilar dados empíricos? É necessário novos tratamentos de dados? No nosso caso, sim, nós tivemos que fazer tudo isso, né? Segunda questão, cuide dos prazos, distribua as tarefas, né? No caso aqui, o professor Jacobo conduziu isso muito bem. E veja as regras estabelecidas para isso. Uma questão que fez toda a diferença para nós, e aí o professor Jacobo fez isso muito bem também, é aceitar a ajuda dos outros investigadores, né? Ou seja, no momento em que nós fizemos as revisões, ouvir os outros pares, os outros professores, né? Os outros investigadores da nossa área, de outras instituições, colegas, sobre o andamento da pesquisa, para verificar se realmente nós estamos atingindo as alterações necessárias. E, quarto, atenção para responder adequadamente o que foi solicitado. Fazer uma carta adequada para os revisores, conteste tudo e de forma mais completa e clara que você puder. E outra, prepare-se para várias vezes, né? Nesse artigo nós tivemos 3 revisões e revisões bastante fortes, né? E foram feitas todas elas. Eu trago alguns exemplos do que aconteceu de pedidos dos revisores, né? Um exemplo foi a definição utilizada de inovação ambiental. Na primeira vez, um dos avaliadores falou que ela estava ambígua. Então, o que nós fizemos para melhorar? Nós fomos novamente para a revisão, né? Voltamos para os dados, voltamos para a pesquisa novamente empírica, voltamos para uma discussão e um cotejamento teórico empírico para trazer uma definição mais coerente. Uma outra solicitação, um exemplo de outra solicitação, evidência, né, no desenvolvimento de hipóteses. Para o avaliador, nós precisávamos mostrar por que nós dávamos um certo direcionamento positivo a uma hipótese e por que nós acreditávamos que uma relação entre inovação ambiental e controle de gestão existia, por exemplo. E o que foi feito? Isso foi feito uma explicitação melhor da literatura que nos conduziu àquela hipótese. E um terceiro exemplo, né? Revisor 2 pede, né, que pense quais são as contribuições propostas. Nós tínhamos colocado na introdução mais contribuições do que de fato no final nós fizemos, né? Então nós revisamos, elas foram
redirecionadas, reescritas para realmente mostrar a contribuição exata que nós tínhamos trazido naquele momento. E, claro, ali está um exemplo da carta ao editor, né, e a resposta aos avaliadores. Enfim, conseguimos a publicação, né, que é o almejado, mas eu pergunto para vocês, o trabalho terminou por aí? Não, não terminou por aí, não termina por aí, né? Tem a difusão com os pares, né? Eu acho que tem que essa continuidade da discussão sobre o tema, ela não termina, então a investigação é contínua, os projetos individuais, né? O professor Jacobo, o professor Rogério, eu, cada um com a sua linha, e em conjunto também continua a investigar o tema, porque o tema ele vai modificando, vai crescendo, novos gaps vão vindo. Orientação de alunos, né? E esse compartilhamento de conhecimento sempre auxilia e agregar, claro, novos investigadores nesse debate. É muito importante seguir as citações, né? A gente pode fazer através da página do Scopus, na própria página do autor, né? Para ir acompanhando a evolução da própria publicação. E também seguir as novas publicações que vêm a partir aí dessa discussão. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês no momento. Agradeço, né, a quem fala em espanhol. Se algo não ficou entendido, fico à disposição e contesto em espanhol. Muito obrigado e muitas graças. Creo que agora es con Robson. Sí, 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 acá estamos. Bueno, Doc, pues de todas maneras, muchas gracias por la participación y por la presentación de su webinar. Hay varias preguntas que, digamos, las personas que están conectadas en este momento con nosotros, que son bastantes, tienen para hacerle. Aquí tengo la recuperación de algunas preguntas que son dentro de las elecciones teóricas y metodológicas que usted recomienda en su webinar. Es bueno basarse únicamente en las que ya han sido comprobadas y que se están utilizando actualmente, o aquellas que por su proceso de innovación son nuevas. Esa sería, digamos, que una de las primeras preguntas que recibimos. ¿Usted qué nos diría, doctora? Sí, gracias a todos. Y sí, a base para teórica e metodológica, ela deve ter uma base científica, ou seja, tem uma história, não? É importante basar-se em algo já comprovado em artigos anteriores. Se tens algo a aportar ou miras em tua revisão que algo está ambíguo ou que está incompleto, isto pode ser o gap, que apuntas como gap ou como algo inovativo que vas a estudar especificamente em seu trabalho. Creio que se o investigador, depois de ter leído, não, uma gama de autores reconhecidos em buenas revistas, miras que algo hace falta ou está incompleto ou ambíguo, aí sim é um gap importante que em tu investigação podes aportar. Pero a base tem que ter uma comprovação científica prévia, não? Claro. Espero Bueno, ter contestado. hay otra, y es que hay varias preguntas. Estamos tratando como de recopilarlas en una sola, porque a veces preguntamos lo mismo, pero hay algo que también está dentro de la presentación y que nos preguntan acá, es varias personas. Dice, las encuestas basadas en investigaciones anteriores. Si bien es cierto, las encuestas ayudan a legitimar y a darle un carácter mucho más demostrativo al proceso de investigación, estas encuestas basadas en investigaciones anteriores, diría que estamos haciendo una réplica o de otra investigación, o creeríamos entonces que esas encuestas basadas en investigaciones anteriores deben ser
tomadas como potencializador del marco conceptual y del modelo a seguir en el proceso de investigación? Creo que es una excelente pregunta, ¿no? Claro que simplesmente replicar una encuesta completa, estás replicando un trabajo, ¿no? Muchas veces, que es este el caso, trabajamos en una encuesta a partir de lo que la literatura nos dice y también ojalá que puede ser basado parte de una u otra encuesta, ¿no? Siempre debemos aportar algo nuevo, mira, porque si vamos, que sea una encuesta o un modelo de evaluación, ¿no? Él va a traer, va a ser la base para lo que estamos investigando. Y si vamos a traer algo nuevo, ojalá que no sea, vamos a utilizar una encuesta igual a otra investigación, ¿no? Porque estamos trayendo relaciones distintas muchas veces. En este caso de esta pesquisa, estábamos viendo la relación entre control de gestión, innovación ambiental y entrenamiento. Son 3 elementos. Y en otras investigaciones no trataban de la misma forma que estábamos tratando. Entonces, una pregunta estaba basada en algunos artículos y otras preguntas con otros artículos. Creo que cuando haces su búsqueda de base teórica, vas a acabar viendo que tienes que mezclar muchas cosas, ¿no? Daquilo que porque estás haciendo algo nuevo. Então, vas a acabar mezclando muchas cosas. Claro que se puede hacer una réplica de una pesquisa en un otro ambiente, ¿no? Y testar en otro ambiente. No necesariamente no sea válido, que se puede ser válido también. Bien, hay otras preguntas que nos formulan acá y dicen, una de ellas es, bueno, la madurez del proceso de investigación antes de la publicación. Ese proceso, esa línea de tiempo que nos dio al inicio de su presentación, doctora Fabricia, nos habla de, digamos, el proceso de maduración de lo que se debe hacer en un proceso normal de investigación. ¿Ese paso a paso debe ser riguroso o pueden ser algunos procesos simplificados o unificados con otros? ¿Qué cree usted, Doc? Eu creio assim que o processo inicial para cooperar ele toma tempo, não? Por exemplo, para alunos de doutorado, seu próprio doutorado deve ser este momento de conhecer as pessoas. Então, saber quem são os principais autores e tentar conhecê-los em los eventos, não? Compartilhar experiências com seus orientadores. Isto vai te crescer como investigador inicialmente. E de uma investigação em si que ela tarda, não? Esta tardou 4 anos e já se teria algo prévio. Não tem como encurtar muito um tempo de investigação, não? Tanto que uma tese vai demorar 4 anos, que é uma investigação mais profunda. Quando vamos aportar, não, algo para uma revista de alto nível, é algo que tem tempo de madurar, não? O que é importante é sim seguir protocolos éticos e protocolos sérios de estruturação, tanto de la parte metodológica quanto teórica. Por isso que, al princípio, he ponido ali alguns chamado a atenção de alguns métodos ou ferramentas que são importantes para que se siga de forma científica os protocolos para elegir o tema, para elegir a parte, como vou seguir, que artigos estão alinhados com o que penso, tendremos que seguir de uma forma, um protocolo. E não é possível encurtar isto, não? Porque se não podemos fazer, sim, investigações
descritivas ou uma investigação mais para partes de uma investigação maior, não? Pero quando queres aportar em um canal de comunicação de mais relevância, tarda un poco más. Bien, gracias. Bueno, aquí hay otra que nos dice, a veces otras áreas científicas, como por ejemplo la de organización y estrategia, hablan de sistemas de control. Sería interesante adoptar sus enfoques, doctora Fabricia, para realizar estas investigaciones sin control de gestión dentro de su área científica. ¿Lo considera así? Isto é uma boa pergunta. É muito importante saber quais autores estão alinhados com sua investigação. Há pessoas que, mesmo que falem de contabilidade de gestão, muitos falam de contabilidade de gestão. Vão mais para a linha de estratégia e podem até falar de controle, mas mirando a estratégia. Outros de planeamento, outros estão em contabilidade de gestão, mas estão em pressuposto, estão em controle de gestão, mas estão mirando a parte de estruturas. Creio que é muito importante o que estou falando especificamente de controle de gestão e ir exatamente aqueles autores. Isto é um cuidado muito interessante e quando estamos iniciando, principalmente em doutorado, teremos muita dificuldade de fazer esta separação, justamente porque aún não conhecemos todos os autores e suas linhas, mas tem diferenças e sim é importante separar. O que estou falando? Qual a definição? Estou falando de uso, estou falando de planificação, o que estou falando? E quem habla? É com estes que vou escrever, é com este que vou utilizar. Se pode ter pessoas de outra área de conhecimento que vou acabar utilizando de alguma maneira, mas tem que estar alinhado com la forma que estoy viendo mi investigación. Ok, bueno, hay varias, pero creo que también nos queda poco tiempo, pero voy a mandar una, o voy a formular una que me parece que la repiten varias personas, y es que habla de que cuando el tema de investigación es innovador, y más aún cuando la investigación hace énfasis a dos ciencias diferentes, o a dos profesiones diferentes. Es bueno mezclar teorías, es bueno mezclar avances teóricos e innovaciones de ambas ciencias o de ambos saberes. Normalmente esto se está trabajando, doctora Fabricia, en el tema de transferencia de conocimiento. Entonces, digamos que podría ser quizás la fusión de varias teorías y de varios procesos innovadores, tanto para un saber como saber A o saber B. Entonces, esto sería, digamos, que una de las preguntas que aquí nos están formulando. No sé qué opine, Doc. Mas outra boa pergunta. Eu penso algumas coisas, sim? Uma visão muito... Primeiro, por exemplo, muitas vezes tendremos que recorrer. Quando miramos a parte de comportamento, por exemplo, vamos acabar mirando algo que vem da sociologia. Por isso que compartilhar com investigadores de diversas linhas, se te vas para outra linha de conhecimento, é muito importante, porque não vas te aprofundar. Se eres de la contabilidade, é mais difícil de falar com propriedade e profundamente de uma área de sociologia. Te vas a apropriar de parte dela. Então, tem que ser muito cuidadoso e ter em sua base teórica artículos que te sustentem esta integração, não? Tens que fazer uma busca muito mais profundizada, não? De autores de contabilidade ou de sociologia que uniram o tema que estás investigando. Por exemplo,
cuando nosotros vamos a trabajar en este artículo de entrenamiento o innovación, estamos incorporando de otras áreas, ¿no? Y esto Correcto. tiene que ser más cauteloso. Tanto que una de las partes creo que tenha sido de la segunda ronda, foi uma solicitude de revisor para o tema inovação ambiental, que para ele estava ambíguo. ¿Por qué estaba ambíguo? Porque incorporamos de una otra área, que es innovación, ¿no? Y traemos para nuestro entendimiento como contabilidad. Innovación, medio ambiente, son otras áreas. Entonces, siempre hay un peligro ahí. Yo creo que sea importante. Primero, focar en su base teórica, artículos que puedan comprovar que esta integração pueda ser hecha, ¿no? E como fazer isto? Em autores da área de contabilidade ou administração que se aproximaram. E outra, quando te vas muito lejos de tua área central, tienes que te pedir ajuda a cooperar com pessoas que sean daquela área principal, porque te puedes falar tonterias dentro de tu artículo que não vão fazer sentido. Então, são cuidados que creio que é importante. Mesclar teorias, se pode mesclar teorias, pero por quê? Qual é o ponto que elas se integram? Isto tem que também estar em seu modelo metodológico. Se te vas unir teorias, se vai te unir áreas, isso tem que, de alguma maneira, estar em sua encuesta ou seu modelo matemático, porque não o texto teórico não pode ser distante do texto metodológico. O que te vas comprovar tem que estar em seu modelo que vai buscar isto, não? Em uma empresa ou com pessoas. E para isto, tem que encontrar os pontos adequados. Muita leitura. Bueno, Doc, ya nos queda muy poco tiempo. No me queda otra cosa que darle las gracias. Hay muchas preguntas que nos hacen falta por contestar, pero pues el tiempo apremia. Entonces, para cada uno de los asistentes, les recuerdo que las preguntas que por alguna razón, sobre todo por tiempo, no se alcancen a discutir, pues la doctora Fabricio nos va a hacer el favor de contestar por correo electrónico. Al Sí, igual, todo está en el la pantalla. webinar, correcto. Ahí está el correo electrónico de la doctora Fabricia. Y nosotros también, por medio de iCogestión, pues vamos a dar respuesta a aquellas preguntas, a trasladarle esas preguntas a la doctora Fabricia para que ella muy amablemente nos haga el favor de contestar a cada una de ellas. Y pues bueno, doctora Fabricia, agradecerle por este tema tan importante que ha compartido con nosotros. Creo que a muchos nos ha reforzado conocimientos y entonces pienso que es una muy buena experiencia. Le agradecemos mucho por su tiempo, agradecemos a cada una de las personas que está pues viendo este webinar y compartiendo con nosotros y pues bueno, estén muy pendientes de iCogestión porque pues estas son de las actividades que este grupo de investigación de alto nivel está trabajando con toda la parte académica. Entonces, este será el primero de varios que quizás esté coordinando. Y pues bueno, doctora, muchas gracias por la aceptación de la invitación y pues para todos una muy buena tarde. No sé si quieres decir algo, Gracias a doctora. todos y cuídense. Bueno, felicidades a todos. Buena tarde a todos. Buenas tardes.